Olá! Será que é? Pô, Será que voltamos? quem é vivo sempre aparece. Quem sobreviveu aparece, né? Foi um ano. Foi um ano. Cara, Foi um ano. foi um ano desafiador. Como É, no dizia, melhor como jeito. diria Cat Williams, o mentor espiritual de Kendrick Lamar, Uhum. 2024 revelaria quem é de verdade e quem é de mentira. Realmente, hein? Ele falou isso lá no começo do ano e veja aqui, tiramos um tempinho sabático. Aproveitar para agradecer todo mundo que ficou aqui e todo mundo que chegou, mesmo sem vídeos novos. A gente se diverte muito fazendo esses vídeos, mas a gente precisava tirar um tempo para se reorganizar, muita coisa acontecendo, né, profissionalmente, pessoalmente, que a gente precisava dar atenção. Então, a gente tá aqui para fechar o ano, né? A gente vai falar dos nossos top livros do ano, porque a gente ainda quer falar de livro, né? Que é Sim. o que a gente gosta. Sim. Mas a gente também tá definindo ainda como é que vai ser o nosso novo formato, para ser um formato sustentável, para a gente poder voltar de verdade porque a melhor parte da internet, de falar livros na internet, é a comunidade que a gente cria, né? A gente já falou isso uma vez. A gente se conheceu falando de livro no Instagram Parada. e depois a gente foi se conhecer pessoalmente, mas demorou entre uma coisa e outra. A gente Porra. seguia batendo um papo sobre livro. Exato. E aí dos livros as afinidades vão surgindo também. Eu acho que isso é mais maneiro, né? É É, tirar esse lugar solitário do leitor e de sei lá, nerdola convicto, assim, de, né? E também descobrir outras situações em comum, outros prazeres em comum e realmente, né, desenvolver laços. Eu acho que esse é a principal lance que a internet proporcionou pra gente. E a gente teve muita sorte durante esse tempo todo, ao contrário do que acontece com 99% das pessoas, a gente ter construído uma comunidade muito saudável, de pessoas muito queridas que se aproximaram. Os é, clubes, né, foram muito maneiros, muito foi maneiros. mesmo. Fora toda a galera que a gente conheceu. O problema todo não tava na internet pra gente, tava na vida real. Isso, exatamente. A internet era o mais fácil, na verdade. Exatamente, a internet era o mais fácil e a gente precisou dar essa pausa. Mas voltamos, ainda decidindo a melhor forma de manter. Se vamos manter, mas a gente voltou pra prestar conta de 2024. Isso que é importante. Ler a gente leu. É, Sim, sim, sim. então agora a gente quer contar pra vocês o que, que a gente leu de muito bom, que a gente recomenda. E é isso. Vamos um dia de cada vez. Basicamente foi assim que a gente levou esse ano. Um dia de cada vez. Então a gente vai levar o YouTube da mesma forma. Vai ser um dia de cada vez. E a gente tá discutindo aí formas como eu disse, mantê-lo de forma sustentável, que a gente também não fique maluco, né? Que também a ideia não é essa. A ideia aqui é se divertir, a gente tá falando disso agora há pouco. A ideia é que seja algo divertido, que seja prazeroso, que a gente também apareça aqui no vídeo para falar para vocês de livros sem estar morrendo, sem querer matar alguém, sentimentos muito comuns às Sim, vezes. Então, né, a gente tem que estar bem também para fazer coisas boas, exato, creio eu. exato. E é isso, vamos falar de livro? Vamos falar de livro. Acho que a gente vai ter que tirar um pouco da poeira, né? A gente tá meio enferrujado. Eu nem sei, eu falei, eu demorei meia hora para montar a luz aqui, que eu não lembrava mais como montar. Pô, Foi meio tonto, mas deu, com acho. certeza. Foi. Então, assim, tenham paciência com a gente. A gente voltou e estamos reaprendendo a fazer tudo devagar e sempre. Isso. Mas bora lá, quer começar? Contar um Posso livro, um dos começar. top do ano? Eu acho que eu comecei o ano falando desses dois. Quer dizer, de um dos livros, o outro eu já li quando a gente tava no nosso ocaso, né? Do ano Uhum. ali. Que são Ilíada e Odisseia, cara. Ah, você falou, é verdade. Ilíada Você eu tava passei. animadíssimo com Homero esse ano. Sim. Foi. Acho que foi. Talvez tenha sido a minha única decisão certa de 2024. É provável que sim. Olha lá, viu só? Literatura Provável que salvando sim. vidas. Mas. Cara, é aquela parada. Depois que você lê, você entende porque são os romances seminais, né, da literatura ocidental. Tipo, são absurdos, são monumentos, são lindos, maravilhosos. Eu li na edição da Penguin, né, traduzida pelo É a que eu Federico tenho também, Lourenço, hein? Pô. mas no meu ímpeto de
colecionador, assim, eu tenho vontade de ter todas as edições possíveis, Eu sabe? entendo. Ficar cotejando as coisas, assim, e igual você tem com 100 Anos de Solidão em várias línguas também, Uhum. né? É a vontade que eu tenho, cara, porque é um livro que ele representa muita coisa pra literatura, óbvio, e para amantes da literatura, mas em questão de como você raciocina aquilo que tá à sua volta e como essa arte, como a arte tem muitas inflexões na vida, né? Os desejos, os anseios, a raiva, o amor, a vingança, a culpa, tudo isso passa essas duas obras, a questão da volta para casa, o pertencimento, tudo isso passa, né, por esses livros magnânimos, assim, né, por esses cantos. E, porra, sei lá, eu morro de amores, assim, por esses dois livros. Estão num canto Boa. especial. Eu comecei a montar cantos especiais na minha estante. É Porque isso. Logo, logo você tá com uma massinha atrás de você. Em breve, e eu vou contribuir bastante com isso. Em breve Sim, também. sim, sim. Mas tá tudo lá, né? Tá tudo lá. Todo livro que a gente leu, acho que a gente pode rastrear alguma coisa pra Ilíada e Odisseia. Tá tudo lá. É isso Simples aí. assim. É essa parada. Então, é aquela parada. Cara, e não importa, sinceramente, assim, só um aviso, um adendo. Não importa a sua bagagem de leitura. Primeiro, Uhum. porque o livro tá ali, o objeto tá ali, você sempre vai poder revisitar o texto conforme sua bagagem vai crescer. Mas algumas coisas é só uma questão de se permitir mesmo, sabe? De não se. De encarar. E é um daqueles desafios que são gostosos de encarar. Eles fazem muito sentido real. Essas edições da Penguin estão na medida, assim. Eu recomendo a todos, de verdade. Ilíada e Odisseia, Muito bom. top 00. Nem é top 1. Muito bom. Coisa Muito bom. linda. Falando em clássico, mas é um clássico diferente. Você sabe que eu e Evelyn estamos na nossa trilha de Tolkien, né? Estamos lendo Tolkien, já vai fazer mais de ano aí que a gente tá lendo. E esse ano finalmente li O Hobbit, que eu nunca tinha lido antes. Acho que eu comentei com você, né? Eu li, entre aspas, em audiobook, que esse ano foi um ano que o audiobook ganhou muito espaço pra mim. Nunca tinha conseguido me dar bem com o audiobook, e finalmente esse ano alguma coisa, alguma chavinha virou e deslanchei. E a edição do Hobbit de audiobook é absolutamente maravilhosa. É um livro infantil, né? Então faz sentido que o áudio seja bom, porque tem muito a ver disso, de alguém contar a história pra você, né? Quando você é criança. Então eu acho que casou perfeitamente no formato. Mas o narrador, ele faz todas as vozes, ele canta todas as músicas nas vozes dos personagens. É engraçado, é divertido. Eu parava de ouvir e eu não via a hora de poder voltar a ouvir. E eu tava ouvindo bem numa época em que eu tava precisando espairecer a cabeça, né? Épocas intensas, assim. E foi um livro perfeito pra isso. Porque quando você tá lendo uma história desse tipo, eu acho que o Tolkien faz isso muito bem, você fica tão imerso na história que nada mais importa. Então eu acho que um grande livro normalmente consegue fazer isso, né? Ele consegue te tirar da realidade. E esse ano a gente precisou sair muito da realidade. Então, o Hobbit foi incrível. E eu não esperava gostar tanto, de verdade. Eu tava achando assim, vou ler o Hobbit porque é o que vem antes do Senhor dos Anéis, então já vou ler logo, que é próximo a gente já vai pro Senhor dos Anéis, e aí sim é a história de adulto, é a história que eu vou gostar. E não, quebrou todos os meus tabus aí de história infantil. Eu amei. E quem tiver problemas com audiobook, quiser começar algum, eu recomendo começar pelo Hobbit, porque só pela diversão de ouvir o cara fazer um goblin com a língua presa, que é maravilhoso. Então, divirtam-se. Basicamente é isso. Permita-se se divertir também. E é É isso. verdade, com certeza. E essa questão do audiobook é muito importante. Eu li algumas coisas, né, em audiobook, eu ouvi bastante Uhum. coisa também, seguindo suas indicações. E, pô, é realmente uma iniciativa maneira, cara. Eu acho que vale a pena experimentar a real, principalmente em produções que tem esse cuidado que o Hobbit teve. É. Sacou? De trazer um narrador porreta, né? Exatamente. Eu Uhum. acho que é uma parada que tem muito caminho pra avançar. Mas eu gostei muito das experiências que eu tive, muito de verdade.
Então acho que vale a pena dar um confere real, assim. Sabe uma coisa que é muito doida? Eu tava pensando sobre isso. Eu engrenei no audiobook porque eu passei a cozinhar uma vez por semana pra semana toda, né? Todo domingo de manhã. E eu não sou muito fã de cozinhar, limpar a cozinha depois, essas coisas. Então eu falei, cara, eu preciso de alguma coisa que eu goste pra tentar me animar a ter esse momento. E aí foi aí que eu comecei a ouvir audiobook. Então é muito maluco, né? Porque mudou meu relacionamento com uma coisa que eu não gosto nada. Que é o momento que agora eu tenho, não só para fazer uma coisa que eu não gostava e que agora eu já tô começando a encarar de outro jeito, mas também virou meu momento de leitura, meu momento de divertimento, meu momento de ler uma coisa diferente. Então, é muito, muito curioso isso, porque não é só sair da realidade, o audiobook te permite outras coisas também. Eu estou positivamente surpresa com os audiobooks que eu ouvi esse ano, assim, muito feliz de ter conseguido lidar com isso melhor, porque eu demorei um pouco, mas enfim, vale a pena realmente. Isso, né? Às vezes a gente precisa se afastar e descobrir novas coisas, né? Ter toda Vai virar meio um esse episódio coach, né? Um florescimento. negócio meio Isso. autoajuda, né? Que A gente loucura. precisa fazer isso para poder, né? É Crescer, verdade. ter um. Né? Tem mais um aí? Tenho. Eu vou fazer um combinho de poesia, então. Hum, Porque eu tava assinando o Círculo de Poemas. uhum, Sendo muito sincero, não acho. Pra mim, não compensou muito pelas minhas tá. implicâncias inatas, né? Com poesia. Porém, Uhum, 2 livros esse ano me surpreenderam muito. Que é o A Água Veio do Sol, disse o Breu, do Marcelo Ariel. É um paulista. E O hum, Destinatário Desconhecido, que é uma coletânea de poemas do Hans Magno Enzensberger. E o Marcelo Ariel, ele traz um ponto muito interessante, que é uma poesia muito conectada a formas populares, né, da poesia por si só, junto com imagens surrealistas ou imagens fantásticas, o que seja, conectadas a uma urbanidade paulista, e tudo isso fez. Ele soube trabalhar muito bem e foi muito impactante. Os primeiros poemas me levaram para dentro do livro de uma forma, num momento do ano em que eu não estava conseguindo ler nada. Eu mergulhei nesse livro e fiquei preso nele durante umas 2 semanas, lendo e relendo, lendo e relendo. E é muito doido pensar que, muito surpreendente também, pensar que existe boa poesia brasileira sendo praticada hoje, sabe? Que parecia meio Pô, e você impossível. recomendou algumas já até, né? Você tem É, encontrado boas coisas. mas é muito garimpo, Patrícia. É muito cansativo. Eu Esse foi um dos acredito. motivos da gente ter parado o podcast. Eu tenho que admitir. A poesia brasileira me cansa muito. Sacanagem, não é isso não. A gente só tá cansado. Mas enfim. Tipo, ele é um cara que escreve muito bem e eu acho que ele consegue criar uma poesia brasileira que desponta, se não como uma vanguarda, mas como uma poesia inspirada nas vanguardas brasileiras com que elas puderam oferecer de melhor. Eu recomendo Muito muito, bom. muito, 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 muito mesmo. E o Hans Magnus Enzensberger, ele é responsável por alguns livros de não ficção. Alguns saíram pela Todavia, outros saíram pela Fósforo, Companhia das Letras. Assim, ele é um cara bem cotado Tá. nesse mundo da não ficção. Uhum. Sempre falando muito sobre a modernidade, sobre a urbanidade e tal. E ele captou essa essência pros seus poemas. E são poemas que falam muito sobre o cotidiano, cara. Só que é um cotidiano muito visceral, muito real, sabe? É um cotidiano em que a gente que tá, muitas das vezes, completamente destroçado pelo trabalho e pelo ambiente do trabalho, por exemplo, é aquilo que a gente sente escrito, sabe? Eu Uhum. admiro muito essa capacidade de pessoas que conseguem colocar o cotidiano de uma maneira própria dentro da escrita, dentro da poesia, principalmente. Eu acho isso muito difícil de fazer. E achei muito surpreendente que seja um cara tão conhecido pela não ficção, né? E de repente chega um livro de poesia do cara que
tão ou mais impactante do que a obra não ficcional dele, do que toda a obra que a gente tem divulgado aqui. Então ficam as 2 dicas da Círculo de Poemas. Depois do Hans Muito bom. Magnus eu não assinei, eu parei de assinar, então não sei como é que tá. Mas lá tem bons títulos. O problema é que, né? Achar, garimpar. Isso aí, exatamente. Você tá falando desses 2 livros, me fez pensar muito no São Paulo Sociedade Anônima. Você chegou a assistir o filme? Não assisti. Não assisti. Eu acho que ele tá na Netflix. A Netflix não era que tinha colocado. A gente tava até uma época falando que eles colocaram vários filmes da Sim. década de 50, 60 brasileiros. A gente tava mal animado pra assistir. E o São Paulo Sociedade Anônima, cara, é muito o nascimento da São Paulo insana que a gente conhece hoje, sabe? Muito bem feito também, muito bem colocado. À medida que você foi falando, assim, de esgotamento, eu acho que o filme também pode ser um bom acompanhante para essa conversa, sabe? Belíssimo filme. Eva Vilma, novinha, maravilhosa, belíssima, mulher belíssima. Enfim, assistam, deve estar na Netflix, aí fica uma recomendaçãozinha a mais aí, um asterisco no que o cara comentou. Assistirei. Pois muito bem, falando em esgotamento. Imagina que você vai preso, que alguém te denuncia e você vai preso, e aí na cadeia você escreve a melhor carta já escrita, provavelmente na história de vingança, destruindo a pessoa completamente. Kendrick, é E você? eu li, não, não fui eu, mas se eu pudesse escrever o que esse homem escreveu, eu li de Profundis, do Oscar Wilde, não sei se você já leu. É muito boa. É muito boa. Então, pra quem não sabe, Oscar Wilde foi preso por ser gay, né? Numa época em que era proibido ser gay. Ele foi denunciado por um cara com quem ele tinha relações. E o pai do cara, junto com ele, denunciou o Oscar Wilde e ele foi preso. Ele ficou, acho que 2 anos preso. Foi um tempo considerável. E na cadeia ele escreveu uma carta que tinha hora que eu tava lendo e eu ria alto, porque ele acaba com o cara. Ele fala assim: eu só seria mais baixo pra chafurdar na lama em que você nasceu. É assim, se fosse um Tumblr, a galera enlouquecer, sabe? Os coaches, assim, todo dia destruindo uma pessoa. Eu achei tão maravilhoso que eu fui atrás daqui da favela, aqui, a biografia do Oscar Wilde, que é desse tamanho, eu não esperava, realmente, que é um catatal. Mas eu quero agora saber tudo sobre esse homem, porque a única experiência que eu tinha tido com ele era o Retrato do Dorian Gray, que eu acho que é o livro mais famoso dele, provavelmente, né? O clássico mais famoso dele, que chegou a ser censurado, então tem edições que é completamente censurada, e aí, muito recente até, no grande esquema das coisas, que a gente teve acesso à edição completa. E eu adoro o Retrato de Dorian Gray, eu acho maravilhoso, eu acho o primeiro filme feito, incrível. Então eu falei, então, eu acho que eu sinto que eu e Oscar Wilde temos muito em comum, sabe? Na raiva, no ódio da vingança. E De Profundos me marcou demais, assim, eu gostei muito. Eu li numa tarde, mas você ri, você fica puto, você acha, você tem esperança por ele, você quer ajudar. Eu não sei como é que ele conseguiu, mas ele desperta muita coisa, tudo isso enquanto ele também está desabafando sobre tudo o que aconteceu com ele. Então, belíssimo livro. Oscar Wilde, definitivamente na minha lista de autores que eu preciso explorar mais. E recomendo, se você está precisando de um livro para espairecer, não só espairecer, mas extravasar um ressentimento ali, é esse livro, definitivamente. Boa pedida. E justo, achei honesto. É justo, é justo. O que mais? Conte-me. Em julho, eu fui visitar uma livraria nova em Petrópolis. E na verdade é um sonho de livraria. A livraria Funambule. E uma casa, na verdade, que fica bem afastada do centro da cidade. Pô, um acervo maravilhoso. E lá, eu fiz uma boa reflexão também. Até parei de comprar livro por esses tempos, né? Nesses últimos meses. Porque os 2 livros que eu comprei lá entraram na minha lista de melhores livros do ano. Isso me fez pensar no quanto essa relação física, esse contato com o livro faz diferença na qualidade da minha leitura, sabe qual é? Pode parecer bobeira, mas eu acho muito importante. Você tá ali
tomar um café, ter um tempo, parar a sua rotina para efetivamente estar escolhendo alguma coisa, em vez de você estar perdido em não promoções hoje, né, da Amazon, porque cada livro tá R$100. Exatamente. 50% de desconto tá R$100, né? É. Então, um dos livros que eu li lá, eu vou dividir em duas partes, assim, pra gente fazer casadinho legal. Mas um dos livros que eu li lá, O Noite e Dia Desconhecidos, da Bai Su Ah, uma sul-coreana. E ela pega uma história em que uma moça que é assistente de um cinema para cegos, ela é encarregada de receber um escritor alemão. Só que existe um desencontro no dia, na noite, em quem é o escritor, em quem é a pessoa que ela assessora para receber esse escritor, no chefe dela, que de certa forma a demite ou a afasta do trabalho em certos momentos e nunca dá a entender direito o que está acontecendo. Então a gente entra meio que numa paranoia, sacou? No melhor sentido surrealista possível, de que onde essa mulher tá, o que ela tá fazendo, por que ela tá fazendo, quem ela é, onde, em que lugar do espaço, que horas que ela tem que buscar essa pessoa no aeroporto, sabe? Onde é o aeroporto? O aeroporto é dentro do cinema? Aquele meme do Chico Bento correndo. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Exatamente. O que tá acontecendo? Só que escrito de uma maneira belíssima, extremamente poético, bem dividido, a construção da paranoia. Cara, é uma coisa, assim, maravilhosa. E eu tive excelentes momentos com esse livro, assim. Excelentes momentos. Muito bom. Porque ele te leva para um lugar de abstração que é extremamente necessário para nossa saúde mental, sabe qual é? Essa sensação de você às vezes não saber aquilo que você tá lendo, por que você tá lendo, e tentar se reconectar, e tentar compreender, e tentar se deixar levar também por toda essa loucura, né? Esses acontecimentos incontroláveis. Isso é muito saudável, cara. Isso é extremamente saudável, sabe? E é um dos pontos que mais me faz amar literatura, principalmente. E a Bai Su-ah, ela consegue fazer isso de maneira brilhante, assim, formidável. É um livro que eu recomendo muitíssimo. Muito Esse foi um que saiu pela DBA? DBA, exato. Tá, eu sei qual que é. Eu sei qual que é. Eu tenho ele aqui também. Maravilhoso. Muito bom. Eu não acho mais nada. Eu já desisti. Sim. Muito bom. A gente chegou a falar desse livro porque eu tinha acabado de ler e você tinha pegado pra ler. Não sei se você chegou a terminar. Você terminou O Deserto e Suas Sementes? Não terminei. Boa. Mas então achei eu vou bom. falar um pouco dele aqui. Porque definitivamente entrou na minha lista desse ano. Eu acho que ele é o contrário do que você tá falando, né? Porque ele é meio que uma imersão na depressão, né? Em alguém que tá completamente apático à dor, à perda. O Deserto e Suas Sementes é um livro único. O autor... eu esqueci o nome dele. Anotei o título do livro, mas não anotei o nome. Mas foi o único livro que ele publicou. Ele mesmo pagou pra publicar e logo depois ele se matou. Mas o que acontece? A primeira cena do livro é quando os pais dele estão assinando o divórcio. E aí, o narrador tem 18, 19 anos. E na hora que o pai vai assinar, na verdade, ele abaixa, pega um potinho e joga um ácido na cara da mãe. E a segunda cena do livro é ele num carro vendo a cara da mãe derreter, basicamente. E aí, a partir daí, ele vai acompanhar ela na recuperação. Não sei nem se a gente pode chamar de recuperação, né? Porque ela nunca mais volta a ser o que ela era, e a família nunca mais volta a ser o que era. O pai se mata imediatamente, após, assim que eles saem de casa, o pai dá um tiro na cabeça. E ele é o filho mais novo, ele fica como guardião da mãe. Ele vai com ela 2 anos nos hospitais na Argentina. Isso se passou em Córdoba e é baseado na história real da vida do autor, né? É uma história muito famosa em Córdoba, pelo que eu vi, muito conhecida, da década de 60. Então a mãe dele fica 2 anos no hospital fazendo uma série de operações para tentar reconstruir, literalmente reconstruir o rosto.
Até que chega no limite do que a medicina na Argentina pode fazer, e ela tem que ir pra Itália pra continuar o tratamento. E é ele que narra. A gente não ouve ela, a gente não ouve. Ela nunca, sabe, se ela reclama, se ela chora, se ela tá se sentindo mal, se ela quer falar mal do marido, a gente nunca ouve ela, a gente acompanha tudo do ponto de vista dele. E esse cara está num processo de autodestruição total, assim. Então ele começa a beber muito cedo. Então toda vez que ele sai do hospital, ele vai pro bar e bebe até cair. Quando eles estão na Itália, ele começa a se meter em algumas situações questionáveis, e aí é meio aquela coisa de tentar se jogar da montanha para sentir alguma coisa, para ver se você sente o corpo, alguma coisa do seu próprio corpo. Então eu vejo esse livro como uma imersão numa depressão, na depressão de uma pessoa mesmo, porque ele é pesado, ele é denso, ele te puxa, ele te afunda. Mas de um jeito que eu terminei de ler esse livro e vira e mexe eu me pego pensando em algumas cenas do livro. Sabe, a apatia dele, essa coisa dele não conseguir se conectar com a mãe no momento mais difícil da vida dela. Porque ele também já não tá conectado com mais nada. Você vê isso, sabe? Ele não tem conexão com nada, com ninguém. Ele perdeu os dois pais, na verdade, né? O pai e a mãe. Então, assim, é escrito de uma forma tão crua que chega uma hora que você se sente mal de estar testemunhando aquilo. Mas eu acho que esse é para mim, pelo menos, e aí vai do gosto muito pessoal, mas pra mim, normalmente, esse é o tipo de livro que me quebra no meio. Mas eu sou a famosa chorei até nunca mais 5 estrelas, amei, favorito da vida. Porque eu penso nesse livro direto, eu continuo pensando nas relações que esse livro cria e na importância das relações que a gente tem com as pessoas ao nosso redor, sabe? A importância de você se sentir conectado, de você sentir coisas, sentir tudo que você tem que sentir, o bom e o ruim. E como é difícil quando você não sente mais nada, sabe? A história dessa família, terrível, a história é horrível, né? Enfim, a mãe se mata logo depois, a mãe se mata ainda no livro, o próprio ator se mata do mesmo jeito que a mãe se mata alguns anos depois. Então, assim, acabou a família naquele dia da assinatura do divórcio. Só que você fica arrastando o corpo anos e anos e anos. E todo mundo junto. É um livraço, assim, mas assim, esteja numa boa hora para ler, que ele vai te afundar, pelo menos temporariamente. E eu acho que isso normalmente é um sinal de um grande livro. Então, o deserto sua semente, respirem fundo e se joguem. Achei incrível, de verdade. É, Termina e me conta. sim, é que, tipo, eu parei de ler justamente por estar num momento um pouco mais delicado quando eu comecei. E eu percebi que o Não livro é. tava indo pra um lugar que Isso, não é feliz, não. Não tem momentos não ia me felizes. ajudar no momento. Aí eu falei, pô, Não. o livro vai continuar aqui, né? Então vamos deixar. Ou piorar. Exatamente, vamos deixar quieto, a gente É termina depois. isso. Mas assim, em relação a como ele contextualiza e como ele narra, o livro é belo. É Belíssimo. isso. Belíssimo. Assim. É incrível. Ele é belíssimo na sua dor, sabe? Exato, exato, Que é triste, mas é real. exato. Mas enfim, você tem alguma coisa feliz? Você tem algum livro feliz pra Então, recomendar? a minha outra indicação, ela tem a É. ver com o tema. Minha recomendação vai um pouquinho nessa linha, só que eu acho que tem um vigor poético e uma densidade um pouco menores. E eu também amei a capacidade de raciocinar sobre o tema, da forma como foi. O nome do livro é Fim de Poema, do espanhol Juan Tajon. Tá. E ele foi publicado por uma editora. Foi a Fósforo, se pá. Acho que foi a Fósforo. E Minha familiar. ele pega o seguinte: ele pega a história de. Ele pega 4 poetas que se mataram, né? Que cometeram suicídio. Nossa, o tema tá incrível, super animado. Foi o tema do ano, Foi né? 2024. Ai, não, realmente, foi 2024. Ele pega ele pega esses 4 autores e recria os últimos 2, 3 dias de vida deles. Muito legal.
E ele vai intercalando. Então tem a Alejandra Pizarnik, o Cesare Pavese, acho que é Anne Carson. Acho que é Anne Carson, acho que é isso. E tem um outro espanhol que eu esqueci o nome agora. E ele intercala e vai guiando por essas sensações. Então você sabe como aquilo vai terminar, né? Uhum. Porque são histórias reais. Mas ele cria essa atmosfera desses últimos momentos. E isso me fez ir para um lugar um pouco diferente do que eu tava indo com o Deserto Sua Semente. Tá. Ele não coloca no momento, na continuidade da derrisão, sabe? Ele coloca no momento de decisão da parada. Eu acho que isso é uma perspectiva um pouco diferente. Justo. Mais ativo, sabe qual é? É uma maneira mais ativa de ver. Tem um recorte muito específico. Tudo isso me chamou muito a atenção. E também, né, com uma escrita muito fluida, muito poética, muito feita para trazer essa incursão sobre o tema, mas também sobre essa trazer para perto esses autores de alguma forma, sabe? Porque é isso, né? Tipo, a gente lê muita coisa, mas a gente não pensa muito sobre quem escreve de certa forma, né? Assim, essa questão do background do autor, em como as coisas acontecem, o porquê, talvez, né? De uma Alejandra Pizarnik ser tão hermética, se isso não tá envolvido, né? Em relação a aquilo que ela via e como ela produzia a poesia, enfim, aí é divagação. Mas ele me trouxe essa sensação daquela última ação, daquela tomada de decisão. Eu acho que isso foi um ângulo um pouco diferente do Deserto Sua Semente. Então eu pausei o Deserto Sua Semente e fiquei com um fim de poema. E foi uma belíssima decisão também. É um baita de um livro, cara. É um livro forte, triste, mas também extremamente poético, extremamente bem escrito, e que traz a perspectiva de 4 autores que são excelentes. A Alejandra Pizarnik, que eu tenho uma grande adoração pela obra dela, assim, e coloca em perspectiva essa tragédia de todos nós, assim, né? Esses momentos de reflexão acerca do que vale ou não a vida, ou se ela vale ser vivida, etc, etc, etc. Você chega no ponto, né? No ponto na hora H. E aí é isso, cara. Livraço, assim, livraço. Muito bom. Me lembrou o Euforia, da Eileen Cole Head, que eu te mandei, que narra o último ano de vida da Sylvia Plath. Oh, meu Deus. Da Sylvia Plath, exatamente. A mesma coisa. Eu acho, porém, que narrar um ano é um pouco mais novelesco do que você narrar 2, 3 dias. Então, enfim, se você quiser voltar para essa premissa, pode ser uma boa. Acho que você não leu ainda o Euforia, né? Eu te mandei, mas acho que você não leu ainda. Devagar Mas e sempre. se você tiver no clima, é um bom livro. Acho que é uma boa leitura. É, muito pesado, muito pesado. Eu tenho também para recomendar o Confiança, do Hernan Dias, que foi um livro que saiu... Ele ganhou algum prêmio, acho que foi o Pulitzer que ele ganhou. Foi assim que ele entrou no meu radar. Eu gosto muito de acompanhar o Pulitzer e alguns outros prêmios. Então ele ganhou algum prêmio que tá no meu radar aí. E eu fiquei curiosa, tava todo mundo falando desse livro, que é muito bom. Entrou na lista dos 100 melhores de não sei o que, daqui, de lá. Falei, beleza, vou ler. Eu adorei o livro. Ele é um tipo de livro que eu devorei em 2, 3 dias. A gente tem uma história em 4 partes. Ele se passa numa época que eu gosto muito de ler sobre, que é ali em volta da quebra da Bolsa de 29. Então a gente tem uma primeira parte do livro, ou uma das partes, que é uma biografia de um grande financista americano, um Wall Streeter, um Faria Lima gringo, um Faria Limer original,
né, o cara que faz e acontece, não sei o que na quebra da bolsa ele saiu por cima, né, um fodelão. Aí a biografia do cara e do relacionamento dele com a esposa, que teve alguns problemas mentais, teve que ser internada. Então, a biografia, né, curtinha, ela mostra esses dois lados dele, né, um homem sensível, apaixonado, mas também um tubarão de finanças e tal, tal, tal. Essa é uma parte. Outra parte é a biógrafa, contando um pouquinho como foi fazer a pesquisa desse livro, como foi conhecer um pouco o que está por trás, né, dessa coisa. E aí você já começa a quebrar alguns mitos, como óbvio, né? É óbvio que você começa a quebrar uns mitos, né? A gente tem outra parte que é ele mesmo tentando contar a própria história, que é patético, porque esses homens costumam não ser muito bem. Eles não sabem se comunicar muito bem, vamos dizer assim. E a gente tem a quarta parte, que é a parte que foca na esposa dele. E aí ela quebra, ele amarra toda a história e quebra tudo que você achava que você sabia que tinha acontecido. É só que eu posso dizer sem estragar muito a experiência de leitura, porque eu acho que vale a pena deixar o livro de carregar, assim. O autor consegue fazer isso muito bem, sabe? Você começa. Cada parte que você lê, você acha que você entendeu a história de um jeito. E aí chega no final e ele fala, então, nada a ver. E eu adorei, eu achei que era exatamente de novo. Acho que o livro tem muito da época que você pega pra ler também, né? E eu acho que eu peguei pra ler bem logo quando a gente parou de fazer vídeo, assim, quando a gente não tava falando mais de, não tem meta, não tem um tema pra ler. Eu simplesmente vinha na estante, puxava um livro e lia. E eu gostei muito de fazer isso. Eu não fazia isso há anos. Então, foi muito gostoso, assim, pegar esse livro, e passar 2 dias com a cara enfiada nele. Eu levava esse livro para todo lado, eu estava abrindo a geladeira com o livro na mão, porque é esse tipo de literatura, assim, meio dramática, meio novelesca, meio, sabe, meio rocambole, quem que tá traindo quem, que eu tava precisando e eu devorei. E muito bem escrito, acima de tudo isso. Então, confiança do Hernan Dias, muito bom, vale a pena. Vou anotar a dica, mas gostaria de observar que cada um com suas histórias de traição, né? Você aí Sempre, lendo né? Euforia e eu vendo Ilha da Tentação. Níveis. Níveis. Melhor reality do ano, Pronto, inclusive. com a dica também, inclusive, aí, ó, viu? Melhores do ano, tá aí. Maravilhoso, maravilhoso. O troféu imprensa do Rede Poderosa. Maravilhoso, maravilhoso. Incrível. Ilha da Tentação, por favor. Já entrou na minha lista de melhores do ano, assim, disparado. O que mais? Você lembra mais alguma coisa boa? Eu li esse ano. Esse ano eu fiz mais pro final do ano. Na verdade, entre setembro e novembro, eu fiquei meio cabreirão, assim, não consegui ler muita coisa, não. Mas aí, começou a série do Pinguim, do Batman, né? Uhum. E aí eu comecei a olhar pros quadrinhos de novo. E duas situações me pegaram. A primeira é que eu li e reli tudo que eu tenho do Marcelo Quintanilha aqui em casa, que é bastante coisa. Boa. Eu acho um cara fantástico, assim. Talco de vidro, tungstênio, inário brasileiro, enfim, é muita coisa. Boa parte da obra dele tá publicada pela Veneta. E ele é um cara que consegue trazer histórias do cotidiano com uma fase de drama psicológico ali, muitas das vezes, que é muito forte, mas principalmente batendo nesse cotidiano de pessoas comuns, que, desde dramas da classe média até o drama de quem vive nas ruas e quem tá passando necessidade pra caramba, sabe? E colocar isso dentro da arte de uma maneira tão sensível, tão profunda. Alguns quadros ali são um soco no estômago e vem constituído de uma beleza profunda também. Então, o Marcelo Quintanilha é um cara que eu recomendo demais. E a outra parte que eu fui buscar algumas referências da adolescência ali, né? Principalmente infância e adolescência, em que eu lia muito quadrinho, né? Marvel, DC, os universos todos. E eu tô até com ele aqui do lado, que é a minha saga preferida de todos os tempos, que é a saga da Fênix Negra, do X-Men. Né? Muito bom. Então recomendo demais. X-Men, sempre fui vidrado, assim, X-Men, tipo, absurdamente vidrado.
Acho que tem um contexto histórico muito maneiro dentro desse universo de quadrinhos, sabe? E, e- e tem sagas maravilhosas, então eu recomendo amplamente, assim. É extremamente prazeroso, é extremamente bonito. E tem aquela questão da diversão, da abstração, e tem hora que você quer voltar pra esse É lugar isso. também, precisa voltar. Então faz parte. Então fica aí. Marcelo Quintanilha, pra você ver a realidade nua e crua. Crítica social foda. X-Men, pra você dar uma abstraída, ver uns poderzinhos maneiro, mas também tem sua crítica social maneira. Sabe qual é? Tem um Muito bom. contexto maneiro. E a saga da Fênix Negra, pra mim, é top do top. Maravilha. É pra eu encerrar? Te deu 5 já? Tu perdi a conta. Acho que eu fui no 6 já, 7. Ah, então eu Já vou, só tenho rodei pra mais um. Então eu caramba. vou. Então chama, vai nessa. Eu segui, eu tentei continuar o cronograma que a gente tinha, porque eram livros que a gente realmente tinha interesse de Sim, sim, ler, sim. enfim. E eu li O Nome da Rosa. E eu adorei O Nome Ah, da Rosa. Você chegou a ler? não cheguei. O audiobook tá incrível também, tá? Esse eu fiz um meio a meio. Eu ouvi e li. Porque tem umas partes em latim, enfim. Humberto Mas o que que Eco acontece? é meio É Humberto Eco. nerdola, né? É meio. Tô 100% Sim, nerdola, completamente maluco. sim. Mas o audiobook, as partes em que ele tá lendo o latim e o ritmo com que ele lê, você se sente no monastério de 1490. É horrível, mas incrível ao mesmo tempo. Sabe? Aquela sensação de. Ah! Mas assim, puta merda, o cara conseguiu colocar isso no livro. Eu adorei, fui ver o filme. é, Achei hilário o filme. Eles mudam algumas coisas assim, eu nunca vou deixar de não achar hilário o Sean Connery atuando, assim. Eu fui até assistir os 007 dele. Enfim, é para um público muito específico, Sim. que não sou eu. Mas o livro é muito bom. O livro é muito bom. Independente dele ser, porque dizem que o legal do livro é a busca pelo assassino, mas eu acho que essa é realmente a melhor parte, né? É você ver o quebra-cabeça sendo montado. Quem de fato é o assassino, por quê? Eu acho que isso é bem secundário. A montagem da situação toda. É um livro longo, né? São o quê? 500 páginas, 600 É, por páginas de aí. livro. A construção dele e o Humberto Eco, realmente, o nível de nerdola dele é que ele vai contar sobre coisas que a Igreja Católica estava fazendo em 1500, entendeu? Tipo, só o Papa sabe disso. E o Humberto Eco sabia, só. Mas é o que eu te falei, ele cria a atmosfera. Pra mim, o que aconteceu foi esse livro atmosférico, que você se sentia dentro da história o tempo todo. Por mais que eu odiasse tudo o que ele estava descrevendo, que é um monastério cheio de padre, incrível. Eu não conseguia largar. Foram 600 páginas que eu acho que eu li em uma semana, menos talvez. E recomendo, se você quiser tentar ler o audiobook, acho que é um audiobook de 25 horas. Vale a pena, porque o narrador é muito bom. Eu acho que ele consegue dar vazão pro ritmo da história. Eu gostei muito, eu acho que a gente arrasou na escolha. Pena que não deu pra fazer o clube, mas assim, Sim. É, quem tá tudo bem. sabe? Quem sabe? Mais uma Vamos ver. grande escolha. Acho que o importante é a gente se vangloriar dos nossos pequenos feitos, né? É isso. Quem Fechou. perdeu, perdeu. Mas mesmo que quem Perdeu, tenha é isso. perdido, tenhamos sido nós. Pois muito bem, contem pra gente se vocês leram alguns dos livros que a gente comentou aqui. Quais foram os seus favoritos do ano, né? Deixem recomendações, vocês sabem que a gente adora uma recomendação. E fiquem de olho. Quem sabe o que virá, não é mesmo? Eu não sei quando esse vídeo vai ao ar, mas por via das dúvidas, já vamos deixar aí feliz final de ano, Natal, Ano Novo e bem-vindo 2025. É isso. Esperamos que vocês tenham tido um bom ano, Eu tenham nunca tido vou boas falar leituras. que não vai ser pior do que o ano que passou. Eu falei isso em 2023 para 2024 E foi. e foi. Conseguiu, né? Então tem que Vamos- parar de ficar jogando as coisas no universo. Já pensou Exatamente. nisso? Vai ser ótimo, vai ser incrível, vai ser o melhor ano que a gente já teve nos últimos 10 anos. Vamos jogar isso. E a gente espera ver vocês por aí, em algum momento. Essa parada. Que seja um ano normal, galera. O máximo que eu consigo desejar para vocês. Tá? Normal. Ok. É isso. É isso.
Então, nos vemos no próximo. Tchau. Tchau.